Bora para mais um vídeo bem prático aqui no canal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo por aqui. Eu sou a Ellen, sou nutricionista e aqui eu compartilho informações sobre alimentação, estilo de vida, hábitos, tudo de uma forma leve, prática e bem acessível para você. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre alimentação e performance cognitiva. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre alimentação e ansiedade, é um dos vídeos que vocês adoraram aqui no canal. Então eu resolvi trazer um vídeo falando também sobre performance cognitiva. Para quem não tem tanta ciência desse tema ou não conhece tão bem isso, performance cognitiva, gente, é o que vai ajudar a nossa cabeça a funcionar de uma forma melhor. Eu indico bastante essas estratégias, esses alimentos, para pessoas que passam várias horas do dia estudando ou que têm um trabalho em que demanda bastante da cognição. São alimentos e estratégias que podem te ajudar. Hoje a gente fala muito sobre produtividade, mas de nada adianta a gente focar tanto em mais horas de trabalho ou mais produtividade se a gente não tem performance cognitiva. Por isso que falar disso é bem importante. Começando, sem mais delongas, vamos falar primeiro sobre alimentação, obviamente. Quando a gente pensa em performance cognitiva e alimentação, a gente precisa falar sobre padrão alimentar. Padrão alimentar é a forma como a gente se alimenta no geral. Se é com mais frutas, mais legumes, se é com excesso de carne vermelha ou não, se é com muitos alimentos de pacotinho ou não. Isso que vai definir o nosso padrão alimentar, que seria assim o macro da nossa alimentação. Quando a gente pensa em performance cognitiva, a gente precisa pensar em um padrão alimentar que é mais anti-inflamatório. Por quê? Porque isso vai melhorar toda a função geral do nosso corpo, pensando em inflamação, que é como se fosse aquelas sujeirinhas do funcionamento do nosso corpo ou do que a gente consome, que acaba gerando talvez um excesso no nosso corpo e que prejudica algumas funções, dentre elas a performance cognitiva. Então, um padrão alimentar mais anti-inflamatório vai te ajudar nisso, a eliminar essas sujeirinhas e também a melhorar o nosso intestino. Talvez possa parecer estranho falar de intestino nesse vídeo, mas quando a gente tem um intestino, uma microbiota, que é os bichinhos que moram lá no nosso intestino, que habitam ele, de mais qualidade, a gente, por consequência, tem questões cognitivas e questões mentais, porque intestino e cabeça estão ligados por um caminhozinho dentro do nosso corpo, a gente consegue também melhorar isso. Então a gente precisa pensar em um padrão alimentar mais anti-inflamatório que favoreça o teu intestino. Se a gente for olhar os estudos, o que mais nos mostram de padrão alimentar, esse macro da alimentação que ajuda na performance cognitiva, é o padrão alimentar mediterrâneo. Para quem não conhece a dieta do Mediterrâneo, não tem tanta familiaridade com isso, é uma dieta, um padrão alimentar onde a gente prioriza frutas, vegetais em grandes quantidades, onde a gente usa gorduras boas como azeite de oliva, abacate, castanhas, sementes e proteínas como peixes ou carnes mais brancas, é o que esse padrão nos traz como prioridade. Então, ter a nossa alimentação mais baseada nesses alimentos provavelmente vai trazer mais performance cognitiva. Trazendo para a prática, a gente tem esses alimentos, assim com um grau de notoriedade um pouco maior nesse sentido. Abacate, ovos, castanhas, a curcumina, o cacau, e um padrão alimentar, então, mais mediterrâneo, baseado em comida de verdade, em fruta, em legumes, em bastante quantidade realmente, em gorduras mais boas, vai te ajudar a ter mais performance cognitiva. Mas é óbvio que eu não poderia falar aqui só sobre alimentação, porque outros pontos também são muito, muito, muito importantes, como é o caso do exercício físico. Quando a gente tem uma rotina com o exercício físico, os benefícios dele são muito além de estética. Entre esses benefícios, né, entre esse lado bom do exercício físico pra gente, tem também a questão da performance cognitiva mais aflorada. Então, incluir exercício na rotina é fundamental para quem precisa mais performance cognitiva. Outro ponto muito importante, gente, quando a gente fala de performance cognitiva é o sono. Vou trazer um exemplo aqui para vocês.
De nada adianta a gente passar a noite toda estudando para a prova que vai ser na manhã seguinte. Isso pode, inclusive, ser um tiro no pé. Por quê? É no sono que a gente tem a consolidação da nossa memória e dos aprendizados. Por isso que quem quer ter mais performance cognitiva e precisa dessa cognição bem aflorada, a gente precisa dormir bem, tá? Então esse é um ponto, assim, fundamental. Eu sei que provavelmente vocês devem estar pensando sobre suplementação e existem diversas suplementações que podem sim ajudar, mas isso é muito individual. Não tem como eu falar aqui o melhor suplemento para cognição sem conhecer cada um de vocês, a rotina e as necessidades. De forma bem geral, um suplemento que também é estudado para isso é o ômega 3 e vitaminas de complexo B. Mas a gente não sabe a dosagem, porque isso também vai ser de forma muito individual, então só para fazer um adendo realmente para vocês. Além disso, a gente tem coenzima Q10, que também ajuda, e vários outros suplementos, mas isso é bem individual. Fazendo um adendo geral, um resumão para vocês. A gente precisa de uma alimentação de qualidade, com gorduras boas, com especiarias que podem nos ajudar. É óbvio que a gente só incluir isso e ter toda uma rotina desfavorável não vai fazer nem cosquinha. A gente precisa de um contexto favorável para que, de fato, a gente sinta essa questão da performance cognitiva. Então, aliando todas essas estratégias e esses cuidados que eu citei aqui para vocês, provavelmente vocês vão sentir estes benefícios. Então, o resumo de tudo que eu falei que eu ia fazer. Um padrão alimentar mais mediterrâneo, baseado em comida de verdade, gorduras boas como abacate, como castanhas, como azeite de oliva, especiarias como a curcumina, a inclusão do cacau na rotina, são estratégias alimentares que podem te ajudar. Para além disso, incluir uma rotina de exercício físico, de sono e a suplementação de forma individualizada, com certeza, vão fazer diferença na tua rotina. Espero que vocês tenham gostado de um vídeo um pouco mais na prática, assim como o vídeo da ansiedade foi. Se você também é uma pessoa ansiosa, não esquece de ir aqui no canal e de ver o vídeo sobre ansiedade, onde eu falo um pouco mais do que comer e do que evitar nesses casos. Se tu gostou de vídeos, né, como esse, como da ansiedade, não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o like, de deixar o teu comentário. Até a próxima!